Se você nunca interagiu com um terminal, hoje você vai aprender os principais comandos. Eu preparei aqui um guia prático para te ensinar os comandos de terminal de uma forma bem legal. Eu vou te contar uma história aqui, a gente vai brincando aqui ao longo dessa história com os comandos do terminal. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Agilizei. O meu nome é Samuel Lucas e hoje eu vou te ajudar a aprender de uma vez por todas os comandos de terminal que a gente mais utiliza no dia a dia. Então, se você quer hoje praticar sobre terminal, já prepara aí o seu editor de texto, o seu terminal. Eu vou te explicar aqui o que é um terminal, o que é isso que a gente está falando, mas com certeza você já deve ter ouvido falar sobre isso na faculdade ou visto alguém do seu trabalho falando. Bom, se você nunca ouviu falar, não tem problema, eu vou te mostrar também aqui o que é esse terminal. Eu sou o Samuel Lucas e eu ajudo pessoas a aprenderem sobre automação de testes e fundamentos de automação para conseguirem conquistar as melhores oportunidades do mercado de trabalho atual. Hoje, 88% das vagas exigem conhecimentos em automação de testes. Só que a automação de testes não é só criar scripts, né? Não é só criar código. A automação de testes envolve todo o conhecimento de negócio que você vai adquirindo ao longo do tempo, envolve todo o conhecimento de estratégias de testes que você tem para o seu projeto, envolve conhecimento de arquitetura, envolve conhecimento de engenharia, planejamento, envolve uma série de atividades e conhecimentos do cotidiano que moldam, né, e que quando juntos te ajudam a conseguir implementar automação de testes na prática. E um desses conhecimentos é o conhecimento em linhas de comando, em comandos que a gente executa no nosso terminal, seja para executar uma tarefa de maneira mais rápida, seja para executar uma tarefa em alguma máquina onde a gente não tem acesso à interface gráfica. Usar comandos de terminal, como a gente vai ver aqui, é muito comum no dia a dia de quem desenvolve aplicações e de quem testa aplicações. Principalmente se você vai trabalhar, está buscando uma oportunidade para trabalhar com automação de testes, com toda certeza você em algum momento da sua trajetória de aprendizado você vai precisar interagir com comandos no terminal. Uma aplicação muito comum de comandos no terminal é quando a gente vai trabalhar com gerenciamento de pacotes, né? Por exemplo, digamos que você queira instalar um programa no seu sistema operacional. É muito comum que você utilize gerenciadores de pacote a nível de sistema operacional, onde você pode baixar e instalar alguns programas no seu computador somente usando a linha de comando. E na linha de comando você vai usar o gerenciador de pacote e basicamente você vai passar um comando ali para ele buscar um pacote específico e instalar na sua máquina. O mesmo funciona para gerenciadores de pacote a nível de programa, a nível de código, né? Por exemplo, o NPM, que é um gerenciador de pacotes do ecossistema Node. É muito comum que você utilize o NPM para instalar pacotes no seu projeto. Se você já tentou ou já ouviu falar, por exemplo, no Cypress, o Cypress ele é instalado, uma das formas de instalação do Cypress é através do gerenciador de pacotes NPM. Todas as linguagens de programação têm o seu gerenciador de pacote, a sua forma de gerenciar pacote. E a grande maioria, se não todas, tem formas de instalar esses pacotes e de executar também os seus scripts através da linha de comando. Então, vejam, o uso e o conhecimento de comandos no terminal é um conhecimento que você vai utilizar em várias e várias áreas aí da sua atuação como QA. Independente se você já trabalha com automação de testes e precisa desse conhecimento para o seu dia a dia, ou se você está buscando uma oportunidade. Você
conhecendo os comandos de terminal, você vai ver que muita coisa no dia a dia vai começar a ficar mais clara no seu dia a dia, porque você vai ver os seus colegas executando esses comandos e você vai começar a entender o que eles estão falando. Você não vai mais ficar perdido, né, por não ter conhecimento em comandos do terminal. Então, hoje é uma aula extremamente importante para te tirar aí do zero, para você perder o medo de automação, para você perder o medo da telinha escura ali com os comandos de terminal, para você ter mais segurança e conseguir evoluir aí nos seus conhecimentos como QA, e evoluindo esses conhecimentos, com certeza você vai conseguir conquistar as melhores oportunidades. Beleza? Então, bora aqui para minha tela, onde eu vou mostrar para vocês o que a gente tem programado para hoje e a gente já vai começar a codar aqui dentro da nossa linha de comando. Então hoje a gente vai aprender sobre o que é um terminal, o que é uma linha de comando. Você vai precisar de poucas coisas. Aqui eu vou utilizar o Visual Studio Code para os nossos códigos, tá? Que não são bem códigos, né? A gente vai mais brincar ali com a estrutura de arquivos. Então, se você tiver o Visual Studio Code instalado na sua máquina, ele vai ser suficiente. Se você não tiver, é bem simples de instalar, é só você pesquisar aí Visual Studio Code Download, e aí você pode baixar. Se você quiser acompanhar utilizando algum outro terminal, a única ressalva, o único ponto importante aqui, é que a gente vai utilizar um terminal Unix, ok? Eu já vou explicar um pouquinho dessa diferença aqui dos terminais Unix. Depois a gente vai ver o que é um terminal. Depois eu vou contar para vocês uma história. Enquanto a gente conta essa história, a gente vai construindo essa história usando os comandos do terminal, então vai ser bem bacana. Depois a gente vai revisar os comandos que a gente aprendeu e eu vou deixar para vocês os próximos passos. Beleza? Então, se você ainda não baixou o Visual Studio Code, já baixa aí. Se você ainda não abriu o seu terminal, já pode ir abrindo aí o terminal. E a gente vai começar. Uma outra alternativa, caso você esteja no Windows e não quer baixar o Visual Studio Code, você pode baixar um terminal que se chama CMDR. Você pode baixar esse terminal, também é bem simples. É só você pesquisar CMDR Download e você já vai encontrar esse terminal para download. E um outro que pode ser utilizado é o Git Bash. Assim você já vai conseguir acompanhar a aula aqui de hoje. Bom, acho que já ficou claro o que a gente vai aprender hoje, que é o terminal. O que você vai precisar também. Então, basicamente, eu já comecei a aula dando para vocês vários exemplos de uso de terminal. Agora eu vou mostrar para vocês de fato o que é um terminal. Vou acessar aqui o meu Visual Studio Code. No Visual Studio Code, o terminal, eu comecei com ele aberto aqui, mas o terminal é uma parte aqui do nosso sistema operacional onde a gente pode passar comandos escritos, comandos por escrito, para serem executados no nosso sistema operacional. No Visual Studio Code, você pode acessar esse terminal vindo aqui em cima, terminal, novo terminal ou new terminal, como está aqui para mim. Você pode também usar um atalho, que é um atalho que eu uso bastante, que é o Ctrl aspas. Serve tanto para abrir um terminal quanto para fechar. Legal? Bom, para que serve esse terminal aqui? A gente pode passar alguns comandos. Por exemplo, digamos que você esteja trabalhando com o Git. Né? O Git, a gente pode usar a interface gráfica do Git para enviar informações, para receber informações, para confirmar alterações. Enfim, a gente pode usar a interface gráfica ou a gente pode usar comandos de terminal. Por exemplo, um comando muito popular do Git, a gente não vai focar em comandos do Git aqui, mas só para trazer mais um exemplo para vocês, um comando muito comum do Git é o git status, né? Que é um comando onde a gente passa aqui para o terminal e a gente obtém o status de um repositório do Git. Eu vou rodar esse comando aqui só para vocês entenderem o que acontece quando a gente escreve um comando e executa ele.
ele já vai executar e vai me trazer uma saída de o que aconteceu com aquele comando, se ele funcionou, se ele não funcionou, e etc. Nesse caso aqui, esse repositório aqui, essa pasta, ela não é um repositório do Git, né? Então, quando eu executo um git status, ele vai dizer, olha, isso não é um repositório do Git, então dá uma revisada aí porque pode ter alguma coisa errada. Então, basicamente é assim que funcionam os comandos de terminal. A gente vai digitar o comando, vai digitar um Enter e ele vai executar e nos dar uma saída desse comando, se teve sucesso ou se ele não teve sucesso. Legal? Agora que a gente já conheceu o que é um terminal e qual que é o objetivo da execução de comandos aqui no terminal, nós vamos partir para a nossa história aqui dos heróis. E aí a gente já vai começar a conhecer alguns comandinhos de terminal. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é conhecer os nossos heróis. Eu escolhi fazer dessa forma para ficar mais divertido. Quando eu aprendi sobre terminal, eu aprendi a primeira vez foi na faculdade. E aí na faculdade as aulas normalmente são mais lineares, né? Numa aula a gente vê alguns comandos de criação, na outra aula a gente vê todos os comandos de listagem, na outra aula todos os comandos de nível de permissionamento e tudo mais. E a gente passa, né, normalmente tem um período ali da faculdade onde cada aula a gente aprende muito sobre comandos. E aí depois tem trabalhos, tem prova, avaliação e tudo mais. Como aqui o objetivo é ensinar o máximo de terminal de forma priorizada para vocês no menor espaço de tempo, eu escolhi contar uma história. Enquanto eu conto essa história, a gente vai usando comandos do terminal para visualizar essa história acontecendo. Porque assim fica interessante para vocês, fica divertido para mim. E no final da aula vocês vão conseguir memorizar algumas coisas. Quando vocês forem pensar em um comando do terminal, vocês podem pensar em um ponto da história e isso vai ajudar vocês a lembrar o que faz aquele comando. Legal? Bom, então vamos lá. Era uma vez um grupo de super-heróis. Eu vou aumentando aqui porque vai ser importante a gente visualizar o que está acontecendo aqui na esquerda também no explorador de arquivos. Era uma vez um grupo de super-heróis. Eram 5 amigos, né? 5 amigos que viviam por aí ajudando pessoas e salvando o mundo e o universo dos vilões. Esses 5 heróis, cada um deles tinha um nome. Então, aqui a gente já vai criar um arquivo para representar cada um desses heróis. Um comando que a gente pode utilizar, uma forma que a gente pode utilizar para criar esses arquivos é utilizando o comando echo. Como eu não vou passar nenhum conteúdo para dentro do arquivo, eu posso passar aspas vazias, sinal de maior e o nome do arquivo que eu quero criar. Nesse caso aqui, eu vou criar um herói, eu vou criar o nome do primeiro herói, tá? E o nome do primeiro herói pode ser o Batman. Percebam que já criou o Batman aqui. O segundo herói que eu vou criar aqui, eu também vou usar o mesmo comando, echo, aspas duplas, sinal de maior, e vou passar o nome do herói. Só que, como eu acabei de digitar esse comando, eu não preciso digitar ele todo de novo do zero. No seu teclado, você pode simplesmente apertar para cima e ele vai resgatar o último comando executado. Se você executou mais comandos, você pode seguir apertando para cima que ele vai voltando no histórico de execução dos comandos até chegar no comando que você precisa. Nem sempre essa é a melhor escolha, né? Tipo, de ficar, às vezes foi um comando executado há 15 comandos atrás, você não vai ficar apertando ele 15 vezes até chegar no comando que você precisa. Então, por isso que é importante também lembrar o que faz cada comando. Beleza? Bom, eram 5 heróis. Era o Batman, o Superman,
o pegar o Capitão América, o Homem de Ferro e um outro herói que era o Rogério. Esses 5 heróis, eles viviam pelo mundo, salvando, né? Batman e o Superman se ajudando, o Capitão América e o Homem de Ferro se ajudando também, e o Rogério ali no meio ajudando todos eles. Só que um dia começou a rolar uma treta. E é uma treta que acontece muito, né? Entre heróis, entre pessoas, tudo mais. Eles começaram a ter uma divergência muito grande entre esses heróis. Mesmo salvando o mundo, mesmo fazendo missões extremamente difíceis, essa era uma questão que ninguém conseguia resolver. E a questão era que uns preferiam chamar de biscoito e outros preferiam chamar de bolacha. E aí, essa foi uma treta que não tinha como resolver. Era o time biscoito contra o time bolacha. E essa virou uma questão de honra, né? Quem defendia que era biscoito, defendia que era biscoito. Quem defendia que era bolacha, defendia que era bolacha. E a treta chegou ao ponto de que virou o time biscoito contra o time bolacha. Eles resolveram, beleza. Não conseguimos chegar no consenso? Então vamos ter que nos dividir. Vai uns pro time que acreditam e outros pro time que também acreditam, né? Cada um segue aí o seu rumo, mesmo que a gente já tenha passado pelas maiores guerras, maiores missões, essa é uma coisa que a gente não tem como resolver. Essa não tem como resolver. E aí que cada um deles acabou indo para o seu próprio time. O primeiro time que foi criado foi o time biscoito. Então, aqui, agora, a gente vai criar uma pasta para representar esse time biscoito. Então, mkdir, que é de criar um diretório, make directory, biscoito. Percebam aqui, ó, que ele criou biscoito. E mkdir, bolacha. E aí, eles resolveram, cada um ir para o time de sua preferência. E aqui, como a gente já tem os heróis aqui todos na raiz, a gente vai aprender um novo comando que serve para mover arquivos para pastas, né? E esse comando é o mv. Ele não serve só para mover arquivos para pastas, mas a gente vai ver a outra utilidade dele mais para o final da aula. Bom, então o primeiro a tomar partido foi o Batman. O Batman disse que, olha, eu sou do time bolacha. Então o Batman foi para bolacha. O outro que resolveu tomar o seu partido foi o Capitão América. O Capitão América falou, olha, eu também tô com o Batman nessa. E eu acho que eu sou mais bolacha mesmo. Aí o Cap foi pra bolacha também. E aí seguiu cada um indo pro seu time, né? O Superman foi pra o biscoito. E o Homem de Ferro foi pro biscoito também. Biscoito. E aí o Rogério, vendo aquela situação, ficou encabulado, né? Porque ele viu, poxa, a gente já passou por tanta coisa, a gente não precisava estar passando por essa treta. A gente não precisava estar passando por isso. Tanto faz se é biscoito ou bolacha, né? E o Rogério ficou naquela situação. E aí ele começou a observar a divisão dos times, né? Quem tinha ido para biscoito, quem tinha ido para bolacha.
E aí ele parou para ver, bom, eu quero ver, né, como é que ficou essa divisão dos times aí. Como que ficou essa divisão dos times? E aí, o Rogério, ele resolveu descobrir, ele foi o único que ficou sem tomar um partido, né? E ele resolveu descobrir como estavam os times para ele poder tomar uma melhor decisão. E aqui, para ver como estão os times divididos, do ponto de vista do Rogério, a gente vai usar também um comando do terminal, que é o ls, que serve para listar os arquivos a partir de um determinado ponto. Então, o ls, se o Rogério quisesse só ver os times, ele poderia usar o ls. Aí ele veria, bom, estamos aqui. Eu, o time biscoito, o time bolacha e um arquivo ali que eu não sei. Digamos que o Rogério não sabe o que é aquilo dali. Mas o Rogério também queria ver quem estava dentro de cada time. Para isso, o Rogério pode usar o ls asterisco. E ele conseguia ver, dentro do biscoito tem o Homem de Ferro e o Superman, o Batman e o Capitão América. E o Rogério começou a avaliar o que ele poderia fazer para tentar unir a galera e tentar fazer alguma coisa diferente, né? Só que, enquanto o Rogério pensava no que ele ia fazer, acabou acontecendo um imprevisto. E o imprevisto foi de que surgiu um vilão na história. Surge então o vilão que era o Wafer. O Wafer, então, surgiu. E aí o time Biscoito e o time Bolacha começaram a pensar, né? Bom, será que a gente tem que ir lá resolver a treta com o Wafer ou a gente pode ficar aqui na nossa de boa? E eles começaram a ficar nessa, né? E aí o Wafer, que era o vilão, resolveu atacar o Rogério. E o Wafer, o vilão Wafer, resolveu atacar e deixar uma marca no Rogério. E essa marca era uma marca em forma de texto. Então o Rogério, que antes, se a gente olhar aqui tecnicamente, né? O Rogério, que antes não tinha nenhum texto, né, nenhum conteúdo dentro dele, o vilão Wafer chegou e usou o seu poder chamado Nano. O que é o poder Nano aqui do Wafer? O poder Nano é um poder que é um editor de texto no terminal. E esse editor de texto você consegue literalmente editar informações de um determinado arquivo diretamente pelo terminal. Ele tem outras variações, né, que o Wafer e outros vilões podem usar, como o Vim, mas aqui ele resolveu usar o Nano. E aí ele colocou aqui perigo dentro do Rogério. Vou salvar aqui, agora falando um pouco de técnico, né? Saindo um pouco da história falando de técnico. Aqui no Nano, a gente pode salvar o arquivo usando o Ctrl O. Enter. E depois a gente pode fechar o arquivo com o Ctrl X. Se a gente olhar aqui agora, tem conteúdo no Rogério. Legal? Mas vamos seguir a nossa história. Passou um tempo, todos viram que o melhor a se fazer, independente da escolha, era voltar e lutar com o Wafer. Pelo menos até salvar o Rogério. E o que eles fizeram? Cada um deles resolveu voltar para ajudar o Rogério. E aqui a gente vai ver um outro comando, que é o comando para navegar até uma pasta a partir de um determinado ponto, que é o comando cd. Então, cd, primeira coisa, vamos aqui no time do biscoito, cd biscoito,
E, como vocês estão vendo, o terminal está ficando um pouco poluído. Então a gente vai ver um outro comando, que é o comando para limpar os comandos do terminal, que é o comando clear. Bom, agora que nós estamos na pasta do biscoito, nós podemos usar novamente o nosso comando para mover. Nós vamos mover pelo menos o Homem de Ferro para a pasta anterior. O Homem de Ferro já foi. Aqui o ponto barra significa pasta anterior. Não precisamos mover todos os heróis. O Rogério é um herói iniciante, por isso ele não conseguia ganhar do Wafer. Então, só o Homem de Ferro, que é um herói sensacional, já consegue derrotar o Wafer. Só que o Wafer, ele é muito sorrateiro. Então nós vamos voltar aqui, cd ponto, voltamos para a pasta anterior. O cd, nome da pasta, a gente navega para frente, para dentro da pasta. cd ponto, a gente volta um diretório. O Wafer, que é muito sorrateiro, ele usou um outro poder que já era conhecido dos heróis, mas que eles usaram para se dividir entre biscoito e bolacha, que foi o poder de ir para uma outra pasta. Né? Então, o Wafer, ele foi para a pasta do biscoito. Só que chegando lá, ele não contava que lá estaria o Superman. E lá, quando ele chegou lá, vamos lá para o biscoito, o Superman não deu muita conversa. O Superman eliminou o Wafer. E aqui a gente vai usar o comando clear para limpar o terminal e o comando que a gente utiliza para eliminar um arquivo, para excluir um arquivo através do terminal. E esse comando é o comando rm. Aqui a gente vai passar o nome do arquivo, rm wafer. E pronto, foi excluído o rm wafer. Bom, aí estava acontecendo essas tretas, né? E o Superman viu que o Homem de Ferro não voltou, e ele resolveu ir lá ver o que estava acontecendo. Então, aproveitando que a gente está aqui dentro do time biscoito, nós vamos mover o Superman para lá. E vamos também ir no time bolacha e vamos mover tanto o Batman quanto o Capitão América. E eles resolveram começar a conversar. E conversando, né, entendendo, bom, o que aconteceu, a gente não pode se separar mais, senão vão vir outros vilões e tentar oferecer perigo para o Rogério. Né? E eles tomaram a decisão de, a partir daquele momento, ficarem unidos novamente. Independente do gosto, da preferência, se chamam de bolacha ou se chamam de biscoito, eles nunca mais iriam se separar. Só que, para não deixar alguns resquícios da divisão que eles tinham feito, eles resolveram, bom, para não deixar resquícios, quem sabe a gente elimina também as divisões que a gente tinha criado, né? De biscoito e bolacha e tudo mais. E para isso, a gente vai usar um comando que a gente utiliza para excluir pastas, né? Que é o comando rm, é o mesmo comando que a gente utiliza para excluir um arquivo, mas com uma opção, que é o R. Então, biscoito, vou pegar aqui, biscoito. Que eu tô dentro do bolacha. Deixa eu voltar aqui. RM, R, biscoito. E a mesma coisa para bolacha. Bom, recapitulando a história. Era uma vez 5 heróis. Eles viviam num mundo, né, salvando o universo dos seus perigos. Em um determinado momento rolou uma treta maior do que todos os maiores perigos do mundo, que era, chamamos de biscoito ou chamamos de bolacha. Eles se dividiram, o time biscoito e o time bolacha. Rogério não sabia para que time ir, ficou sozinho. Aí chegou um vilão, o vilão era o Wafer. O vilão atacou o Rogério, deixou uma marca no Rogério. E aí os heróis resolveram
ajudar o Rogério. O primeiro a querer ajudar foi o Homem de Ferro, veio para ajudar o Rogério. O Wafer, muito esperto, fugiu, só que aí ele foi para o mesmo lugar que estava o Superman. Aí o Superman dizimou o Wafer e todos os heróis se reuniram novamente, conversaram, resolveram eliminar todas as divisões que eles tinham criado até então entre biscoito e bolacha. E assim termina a nossa história. Para finalizar aqui, galera, a gente vai revisar o que a gente aprendeu até então de comandos. Então, bora revisar. A gente aprendeu, e para isso tem o readme aqui, a gente aprendeu o comando mkdir para criar uma pasta, um diretório. A gente aprendeu o comando echo, que serve para imprimir informações na tela, mas a gente pode utilizar também para criar arquivos. A gente utilizou o comando ls, lá naquele momento que o Rogério queria ver a divisão entre os heróis, né, quem estava em qual. A gente utilizou o comando cd para navegar entre as pastas. A gente aprendeu o comando mv, que serve para mover arquivos e também para renomear arquivos, mas aqui a gente não usou ele para renomear, usamos só para mover arquivos entre pastas. Usamos o comando clear para limpar a barra aqui de comandos. Aprendemos o comando rm e o comando rm-r para apagar arquivos e pastas. E vimos ali um editor de texto, né, como um poder do vilão Wafer, que era o Nano, que ele usou ali para deixar uma marca no Rogério, coitado. Bom, galera, finalizou a nossa história. A gente revisou os comandos que a gente viu aqui hoje. E agora, os próximos passos, né? Se você chegou até aqui nessa aula e você conseguiu acompanhar aqui a história dos nossos heróis, se você conseguiu utilizar os comandos do terminal que a gente passou, os próximos passos agora é você exercitar. Você pode pensar em outros componentes da história, pensar em uma nova treta, pensar em qual poderia ser um nome de herói para o Rogério, e aí você estuda o comando mv para renomear arquivos. Essa é uma excelente ideia, inclusive. Você pode brincar aí de criar novos heróis, criar novas divisões. Pode pegar aí, eu não usei de propósito, né, a divisão Marvel versus DC, então você pode fazer isso aí como exercício, cria a pasta Marvel, pasta DC, coloca os heróis lá, pensa num nome de herói pro Rogério, move ele para uma das pastas, depois tenta mover de uma pasta direto para outra, brincando ali com o Rogério. Enfim, próximos passos agora é exercitar. Com certeza, quando você vê aí no seu dia a dia o uso dos comandos mkdir, cd, ls e tudo mais, você não vai mais ficar perdido e com certeza você vai lembrar dessa história aí, vai lembrar o que aconteceu que precisou usar aquele comando. É claro que no dia a dia você não vai usar esses comandos aqui de forma tão lúdica, mas eu espero que eu tenha conseguido passar aqui para vocês um pouco de um conhecimento que é um conhecimento técnico, é um conhecimento extremamente importante para quem está buscando uma oportunidade, para quem quer evoluir tecnicamente como QA e ter acesso às melhores oportunidades. São comandos que você vai usar no dia a dia. E aqui a gente viu eles de uma forma bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa um clique aqui no gostei. Deixei para o final, deveria ter falado isso no início, né? Se inscreve aqui no canal e compartilhem esse vídeo aqui com outras pessoas. Compartilhem nas redes, porque muitas pessoas querem aprender mais sobre o terminal, mas nem sempre encontram uma aula assim que mostre para elas os comandos sendo executados na prática, com uma história legal, algo mais leve para aprender um conteúdo que nem sempre é tão leve assim, né? Que é o comandos no terminal. Eu vejo vocês nos próximos vídeos e até breve. Tchau, tchau!